Vamos falar sobre isso? Com Francisco Ayrton. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Saúde que o número de óbitos por coronavírus no Brasil fique abaixo de 1.000 por dia. A solução encontrada, então, foi separar os óbitos ocorridos nas últimas 24 horas das mortes de datas anteriores, mas que só foram confirmadas naquele período. No momento em que o país registra 37.312 óbitos e 685.427 casos confirmados da Covid-19, o Brasil acompanha estarrecido as tentativas do governo de procurar esconder a verdade da população, ocultando dados e perdendo cada vez mais a sua credibilidade diante dos olhos incrédulos do mundo. Além de todo o descaso que lhe foi dispensado até agora, o povo sofre ao se sentir mais uma vez enganado. Vamos falar sobre isso? As justificativas podem ser as mais variadas que o governo pretenda dar. Bolsonaro realmente tenta impor o seu desejo, a sua vontade, à revelia da verdade dos fatos. O número crescente e assustador de casos e de mortes no país mostram a cada dia ao senhor capitão com histórico de atleta que é tudo mais que uma gripezinha. Ao completar 100 dias de devastação em todo o mundo, o vírus mostra que é muito mais que qualquer outro mal que já passou por aqui nesses exatos 100 anos da passagem pelo planeta da terrível gripe espanhola, de 1918 a 1920, que infectou cerca de 500 milhões de pessoas e arrebatou 50 milhões de vidas. De lá para cá, outras tiveram passagem assustadora, todas no século XX. A gripe asiática, que matou cerca de 2 milhões entre 1957 e 1958, e a gripe de Hong Kong, que matou cerca de 3 milhões de pessoas entre 1968 e 1969. Sem querer ser estatístico, mas as 3 mais importantes respeitaram um período de duração de 2 anos cada uma. A verdade é que, ao subestimar a pandemia do coronavírus, Bolsonaro parece cair na real e se assusta ao ver o imenso prejuízo político que o seu desdém poderá causar num futuro bem próximo, as eleições municipais que poderão ocorrer ou não ainda este ano e que ele tanto necessitará para se fortalecer para as eleições de presidente em 2022, a sua imagem cada vez mais destruída dentro e fora do Brasil e, principalmente, a sua forma desastrosa de governar, que o tem colocado no topo como o pior presidente da história. Existem motivos mais relevantes para que o presidente resolva mudar de estratégia. O que se observa é que, da mesma forma que tem tentado interferir na Polícia Federal, como já ficou claro após a tumultuada reunião ministerial de 22 de abril, que acabou resultando na barulhenta demissão do seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, minando seriamente as estruturas palacianas, Bolsonaro tenta mais uma vez impor a sua autoridade como senhor absoluto de tudo e de todos, como costuma repetir, bradando aos 4 cantos do país. Vazando água por todos os lados, o capitão sente que o barco pode afundar a qualquer momento, se não vejamos os inúmeros pedidos de impeachment protocolados por partidos políticos, parlamentares e pessoas do povo, além de importantes apoiadores que, vendo o desastre iminente, têm abandonado a canoa, deixando o líder na mão. Desesperado por entender o desastre que é a sua forma de governar, Bolsonaro pode afundar um projeto que foi cuidadosamente elaborado pela direita e que parecia perfeito a partir da derrubada do governo de Dilma Rousseff já em 2016. Tudo parecia estar dando certo até se descobrir que a escolha do nome bem que poderia ter sido outra.
é que, desde que assumiu o governo em janeiro de 2019, Bolsonaro não tem feito outra coisa senão colecionar inimigos. Brigou com a imprensa, até mesmo aquela que lhe dá apoio, a troca constante de ministros, as humilhações aplicadas a jornalistas no cercadinho da vergonha onde mantém seguidores, o apoio às investidas equivocadas de nomes alheios à equipe governamental, como empresários que opinam em decisões importantes como se fossem ministros, e as tentativas de derrubada dos demais poderes, judiciário e legislativo, com apoio principalmente ao fechamento do Congresso Nacional e a possibilidade de se instituir um novo AI qualquer coisa, a exemplo do famigerado AI-5, que na ditadura militar perseguiu, torturou e matou artistas, jornalistas e intelectuais. O descaso para com o povo em relação ao descontrole da pandemia, que tanto tem contaminado e matado cidadãos por todo o país, como se aqui fosse terra de ninguém, tem exposto negativamente o Brasil lá fora. O país é hoje o segundo local no mundo com mais registros da doença e o terceiro em número de mortos. E diante do exposto, Bolsonaro procura, assim, alterar as estatísticas, que são assustadoras, maquiando os números e achatando de forma equivocada os reais resultados, que até há pouco era de 37.312 óbitos e 685.427 casos confirmados. A população merece um mínimo de respeito. As pessoas precisam de um líder que lhes seja honesto e que pense no ser humano acima de tudo. De um líder que pense no seu povo antes de pensar nos números da economia em detrimento às milhares de vidas que foram e ainda poderão perecer durante o período de pandemia. Assim, diante da atitude do governo federal de querer maquiar os resultados da pandemia de coronavírus, que só disparam a cada dia, o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que o Ministério da Saúde retome a divulgação dos dados acumulados. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou ao Ministério da Saúde que mantenha em sua integralidade a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia, inclusive no site do Ministério da Saúde e com os números acumulados de ocorrências exatamente conforme realizado até o último dia 4 de junho. O certo é que com vidas não se deve jogar. O governo federal precisa entender de uma vez por todas que o Brasil ainda vive, apesar de combalida, uma democracia, onde os poderes constituídos devem agir de forma harmônica no sentido de fazer com que a Constituição seja respeitada. O povo precisa voltar a acreditar nas suas instituições e ter a certeza de que será protegido e bem conduzido pelo governo que elegeu.